Ora bem, estou aqui então para a segunda parte do vídeo. Eu na primeira parte falei de alguns personagens, neste caso falei do Batman, da Mulher Maravilha, do Cyborg e do Flash. Vou agora passar para outro dos personagens que ainda não falei, que é o Aquaman. Em relação ao Aquaman, curioso porque anteriormente, através dos trailers, tinha ficado com uma sensação de que não era bem aquilo que eu queria ver. Talvez por ser tão diferente o personagem dos quadrinhos, fiquei com uma sensação de não era bem aquilo que eu queria. De qualquer das formas, aquele tipo de personalidade, eu pelo menos fui começando a enraizá-la e começando a aceitá-la pouco a pouco, até que me fixei totalmente nela. Ou seja, estava à espera de um Aquaman brincalhão, durão, e pensei que seria assim e que ele seria, se calhar, mais interveniente no próprio filme. Fiquei um bocadinho desiludido com o Aquaman neste caso, não tanto pela diferença da personalidade que ele levou, mas mais porque constatei ao ver o filme, pelo menos nesta versão, não sei se depois na versão estendida poderá ser diferente, mas constatei que na versão de cinema, pelo menos, praticamente todas as mesmas piadas e todas as situações mais impactantes do personagem está tudo nos trailers. E isso me desiludiu um bocadinho. Fiquei com a sensação que já tinha visto aquilo e, como tal, nada me surpreendeu muito em relação ao personagem. Uma coisa curiosa que eu achei aqui, eu tinha anteriormente falado sobre o Flash e achei que ele, sendo o alívio cómico, foi exagerado. Curiosamente, achei que eles perderam aqui uma oportunidade de colocar apenas o Aquaman. O Aquaman podia muito bem ser o alívio cómico do filme em vez do Flash. Claro que era uma comédia um bocadinho diferente, porque um é mais ser bobo, como eu tinha dito no outro vídeo, e aqui o Aquaman seria uma comédia mais de sou muito bom, e era mais esse tipo de comédia. Mas que poderia ser utilizada também para fazer os cortes na excessividade da dramaticidade do filme. Até porque, curiosamente, para mim, a parte mais engraçada do filme foi exatamente uma sequência do Aquaman com os outros integrantes da Liga. E então fiquei um bocadinho com amargo de boca em relação ao Aquaman exatamente por causa disso. Teria à espera de mais, de coisas diferentes, e praticamente tudo o que está nos trailers está no filme. Não houve assim grandes surpresas em relação ao personagem. O Super-Homem eu deixei propositadamente para o último e tinha mencionado no início do filme que havia um personagem que me tinha agarrado ao filme. Independentemente de todos os erros que ele possa ter cometido, o filme em si, havia um personagem que me tinha agarrado e o Super-Homem arrasou totalmente, para mim, emocionalmente arrasou completamente. Era aquilo que eu andava a querer ver em todos os filmes, seja Man of Steel, seja BVS, era aquele o Super-Homem que eu queria ver, era aquele. Super poderoso, mais alegre, o próprio fato é mais claro. Isto na realidade, como eu tinha dito no início do outro vídeo, do primeiro vídeo, este filme foi quase um pedido de desculpas em relação ao Batman vs Super-Homem. Ou seja, além do Batman ter mudado totalmente a sua personalidade, o próprio Super-Homem, eles mudaram o traje do Super-Homem, está muito mais claro. O Super-Homem que no outro filme, de forma um bocadinho estranha, não é que não aconteça ao mesmo nos quadrinhos, também existe quadrinhos em que isso acontece, obviamente, que ele foi retirado lá, mas não tem muita lógica, independentemente disso, que é um combate entre um homem, por muito dotado que ele seja intelectualmente, mas é um homem, contra um deus. E neste filme ficou marcado que não há grande possibilidade, não haveria luta entre os dois. O Super-Homem simplesmente até podia, como visto neste filme, pegar num prédio e deixar cair um prédio em cima do Batman. Podia, com a sua super velocidade, num piscar de olhos, aparecer por trás do Batman e fazê-lo em papa. Ou se não o quisesse magoar a sério, podia aprisioná-lo, enviava-lhe uma super jaula, sei lá, ele podia fazer o que ele quisesse. O Batman não teria quase tempo de resposta para nada. Mas não, eles decidiram fazer no BVS uma luta corpo a corpo e depois usar o
subterfúgio do costume, é a Kryptonita. Sempre que é preciso fazer alguma coisa, sempre que é preciso um vilão vencer do Super-Homem, vai sempre buscar a Kryptonita para o vencer. E neste caso ele faz exatamente isso. Ele quase que, como eu disse anteriormente, faz um pedido de desculpas supostamente aos fãs, e então reverte totalmente o Super-Homem. O Super-Homem agora é um ser super poderoso. Ele sozinho arrasa com toda a Liga da Justiça. Ele sozinho derrota o vilão com extrema facilidade. Ou seja, temos aqui um Super-Homem super overpowered. O que, se por um lado me agrada bastante, porque este era o Super-Homem que nós queríamos ver, não era aquele Super-Homem do BVS que toda a gente fazia o que queria, pois o Batman fez o que quis dele, o Lex Luthor fez o que quis dele, o Apocalipse matou, ou seja, era quase um fantoche aquele Super-Homem. Eles aqui reverteram tudo isso, mesmo a nível da destruição que foi feita no Man of Steel. Eles aqui tiveram a preocupação de não ir para uma grande metrópolis, nem nada disso. Ou seja, houve mesmo aqui uma clara intenção de reverter tudo o que tinha sido feito em Batman vs Super-Homem. Só que uma pequena preocupação. Apesar de eu estar super contente com esta evolução do personagem, do Super-Homem ser finalmente o Super-Homem que nós queremos ver, o ele estar tão overpower e tão distante do poder do resto dos colegas da equipa pode ser um problema futuro, porque o que é que poderá acontecer? Os próximos vilões ou os próximos problemas que surjam, acho que vamos ter que, se calhar, possivelmente, ou a Warner vai ter que voltar novamente à mesma fórmula, ou das duas, ou vai enfraquecer o Super-Homem para que eles fiquem mais ou menos todos ao mesmo nível e a ameaça tenha algum impacto, ou então será o Super-Homem sempre a lutar sozinho contra a ameaça, porque os outros estão tão longe do poder dele que nem compensa. Ou então ele terá novamente que desaparecer e depois irem buscá-lo no fim do filme, aparecer no fim do filme para resolver a situação. Ou seja, está aqui uma situação criada complicada. Até porque, estranho, mas isto depois também vou falar mais para a frente, ou também posso fazer já aqui uma ligação com o próprio vilão. O vilão é talvez a pior coisinha do filme. E porquê é que é a pior coisinha do filme? Por vários fatores. Um deles, o CGI, que é muito fraco, muito fraco. Curiosamente, logo ao início, e depois é uma coisa que, vendo a primeira vez, estás sempre a reparar nisso, que é, logo na primeira fala dele eu reparei que o lip sync, os lábios, não batiam com o som, ou seja, o CGI da boca não batia com o som. Depois a opção de fazer um boneco todo digital também não sei se fez muito sentido. O utilizar um ator, como utilizaram, um bom ator, como utilizaram para fazer a voz e depois modelá-la toda em estúdio, também não me pareceu que fizesse tanto sentido. A movimentação também é um bocadinho fraca. Mas isto do CGI foi também um problema para todos eles. O próprio Cyborg está estranho, o bigode do Super-Homem, as cenas que foram regravadas em que o Super-Homem estava a fazer outro filme, não é? E nesse caso estava com bigode e então teve que ser tirado digitalmente, também está estranho, a boca toda fica estranha, o próprio nariz fica meio abatatuado, fica estranho o nariz dele. E mesmo as sequências às vezes do Flash a correr, uma delas principalmente em que ele vai assim meio a balançar, as cenas ali o CGI está muito estranho. O fundo de cenas que supostamente não faria sentido serem feitas em chroma key, como por exemplo a situação do Super-Homem com a Lois Lane quando está em supostamente Smallville, aquele campo verdejante, só que aquele campo, o fundo nota-se que o fundo é falso, porque o fundo é tudo estático, não há movimentação, nota-se que é um fundo falso. Há várias cenas assim, quase todo o filme tem fundos artificiais. É um problema grave, e neste caso o vilão sofre desse problema de CGI, sofre do problema de falta de motivação clara. É um vilão raso, completamente unidimensional. Ele está ali para destruir e porque quer destruir e porque é mau, simplesmente isso, não tem camadas, não tem nada, é só aquilo, aparece só com uma função, que no fundo é o mote para
se juntar àqueles heróis, mas não tem profundidade rigorosamente nenhuma, muito fraquinho. E depois no fim, como eu disse anteriormente em relação ao Super-Homem, até no fim, a nível de ameaça final, é derrotado muito facilmente. O que fica estranho, porque inicialmente, quando é-nos explicado o passado daquele personagem e das caixas maternas e aparece aquela sequência, curtinha infelizmente, mas uma sequência bonita, muito Senhor dos Anéis, nós vemos ele a combater, como eles dizem, Atlantes, Amazonas, aparecem também deuses, não é? Os deuses, aparece lá Zeus, e curiosamente também as Lanternas Verdes, e foi preciso todos esses intervenientes para o conseguir vencer, e no fim basta o Super-Homem. O que lá está, eu vou voltar novamente a dizer, pode se tornar um problema, esta diferença de poderes, este overpowering do Super-Homem pode ser um problema futuro. Outra situação que me desiludiu um bocadinho no filme, a trilha sonora, eu sabia, já tinha tido conhecimento que entraria a música clássica do Super-Homem, dos filmes do Christopher Reeve, que entraria também a própria trilha sonora do Batman de Tim Burton, também feito pelo Danny Elfman, que entrariam as duas, e o filme passou-as, eu nem me apercebi delas. Elas passaram tão rápido e em situações que não havia uma coincidência com um impactamento visual que me fizesse relembrar as músicas. Então, praticamente passaram totalmente batidas as músicas, totalmente despercebido. O que tenho pena, gostava de ter tido uma situação impactante com a trilha sonora, por exemplo. Eu achei que eles perderam uma excelente oportunidade ao reviver o Super-Homem de ter colocado, por exemplo, a trilha sonora dele, clássica, numa situação grandiosa do ressurgimento, do ressuscitamento do Super-Homem. Eu achei que fez falta assim uma situação mais impactante, um bocadinho mais longa e mais impactante, com essa música de fundo a dar, e o renascer do Super-Homem teria tido ainda mais impacto do que aquele que teve. Curiosamente, esta situação agora faz-me ter que falar de um problema grave do filme, que é a sua história. A história do filme é confusa, principalmente para quem não tem conhecimento nem dos personagens, nem do que é que são os objetos, neste caso, por exemplo, o que é que são as caixas maternas, porque na realidade não fica explícito nada disto. Ou seja, sabemos que existe um vilão, que é o Lobo da Steppe, que não sabemos bem o que é que ele é, de onde é que vem. As motivações dele são básicas, não percebemos também se existe mais algum tipo de motivação extra ou subjacente. Não sabemos bem o que é que são ou não são as caixas maternas, o que é que elas realmente fazem ou não fazem. É dito... Há situações avulsas que tentam dar algumas pistas, mas que não fica nada certo. É o poder, não é o poder, é a vida, é a destruição, mas não se percebe bem de onde é que elas vêm, de onde é que elas não vêm, e o que é que elas são ao certo e o que é que elas realmente estão ali para fazer. Não se entende muito bem o hiato de tempo entre a primeira vinda do Lobo Steppe e aquela sequência de Senhor dos Anéis e agora a volta dele. Porque é que não apareceu nesse hiato de tempo? Fica um bocado estranho, não percebeu o porquê. A história vai-se desenrolando e nunca nos é apresentado muito bem quais são as consequências das situações. Supostamente aquilo é uma ameaça mundial, mas nós nunca temos essa sensação dentro de nós, porque na realidade o que nós presenciamos, o que nós vemos apenas é uma família em perigo. Eles até tiveram o cuidado de colocar desta vez, em vez de o fazer como no Man of Steel, no meio de uma metrópole, colocaram agora num canto isolado, sem nada, e tentaram-nos dar uma sensação de perigo através de uma só família, mas em nenhum momento eu senti esse perigo real para o mundo, a destruição global, em nenhum momento o senti.
acho que foi uma tentativa falhada de nos querer incitar algum temor. Mesmo a nível dos personagens, nenhum deles realmente se magoou a sério. Aliás, curiosamente, o que se magoou mais foi o Batman, e foi até no confronto com o Super-Homem, mais uma vez eu volto a dizer, numa clara insistência em apagar o que foi o Batman vs Super-Homem, neste caso as suas consequências, que nem sequer as explica nem aproveita os temas conflitantes desse mesmo filme anterior, que era, havia um conflito entre o Super-Homem, até que ponto ele percebia o que era o ser humano ou não ser humano, visto que ele não era humano, era um alienígena, até que ponto ele seria benéfico ou não para a humanidade. Havia essa dualidade nesse filme, e essa proposta foi totalmente esquecida neste filme. Este filme, pelo contrário, este filme é quase Super-Homem e a Liga da Justiça. Porque todo o foco, desde o início do filme até ao fim, foca-se no Super-Homem, na vinda do Super-Homem, e como o Super-Homem é a luz, e como o Super-Homem, ao sair, o mundo entrou numas trevas sociais, a violência disparou, a esperança terminou, e mesmo o próprio Batman constantemente no meia-culpa a tocar nesse assunto, e ele próprio tem a ideia de o reviver. E mesmo aí, na situação do reviver, a ideia é boa em si, utilizar as caixas maternas para isso. O que eu acho errado, já acho mórbida a situação de terem que desenterrar um corpo, e acho essa situação, acho que aí podia ter sido trabalhada de outra forma, acho um bocadinho mórbida essa situação. Eles tentam aliviar com umas piadas entre o Flash e o Cyborg, mas de qualquer das formas fica uma situação um bocado mórbida. E penso que aí podiam ter aproveitado para fazer uma situação mesmo grandiosa. O Super-Homem a renascer nos céus claros, uma luz de fundo a bater-lhe por trás, ele na posição de Messias, que é tão utilizada, não é? Numa posição de cruz, ou um foco qualquer no símbolo do S do peito, e a música, que mais uma vez eu digo, a música icónica do personagem a tocar. Acho que podia ter sido uma situação mais impactante do que a que foi. A sequência da ação depois foi muito boa. Como conclusão, dou nota positiva ao filme, aconselho a ver, e até mais.